Boa noite a todos. Eu peço que vocês, por favor, se acomodem, porque vamos dar início ao segundo dia de comemoração dos 15 anos da Engenharia de Produção. Para iniciar a noite, gostaria de convidar o coordenador da Engenharia de Produção, professor doutor Agostinho Pascalício. Boa noite a todos. Bem-vindos a essa segunda etapa, principalmente com esse tema extremamente importante, que é a Indústria 4.0. Gostaria de agradecer a presença do excelentíssimo diretor da Escola de Engenharia, professor Sérgio Lex, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, caros colegas professores, caros alunos e alumni. O curso de Engenharia de Produção da Universidade Mackenzie iniciou-se em fevereiro de 2003, exatos 15 anos atrás. A primeira turma colocou grau em 2007 e foi constituída por 7 alunos apenas. 15 anos depois, foram formados 991 engenheiros e atualmente contamos com 1.166 alunos matriculados. Essa evolução representa, sem dúvida, um grande sucesso. Hoje é o dia para comemorar esses 15 anos de êxito, esses 15 anos de sucesso. E este êxito é decorrência de um corpo diretivo altamente profissional e ético e que acompanha as necessidades de desenvolvimento do país e que constantemente desenvolve e se alinha com os mais elevados padrões de excelência no ensino. Esse sucesso é consequência de um corpo de professores altamente qualificado, proativo e dedicado. Hoje, mais do que nunca, tenho certeza de haver um sentimento de orgulho em vocês. Um orgulho por esse sucesso. Esse sentimento de orgulho deve estar presente, principalmente, em todos os alunos que agora estão nos acompanhando nesse momento. Esse aniversário de 15 anos reforça também a tradição da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Amplia a empregabilidade dos nossos alunos e expande o horizonte que propicia a realização profissional. Aprender a liderar pela diferença e aprender a diferença para liderar. Essa é sempre uma meta importante nas nossas vidas. Quando entrei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, há 31 anos, e fazendo parte, desde o começo desses 15 anos, e graças a um convite feito pelo professor Sérgio Lex na época, nada me faz sentir tão orgulhoso quanto nesse momento. Me enche de indescritível emoção e satisfação estar presente aqui, neste auditório, no dia de hoje. Parabéns à Universidade Presbiteriana Mackenzie e parabéns à Engenharia de Produção. Muito obrigado. Nesse momento, eu gostaria de convidar o diretor da Escola de Engenharia, o professor doutor Sérgio Lex. Professor Agostinho, eu saúdo e, ao saudá-lo, saúdo todos os professores do curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Saúdo, de maneira especial, o nosso palestrante de hoje, Dr. João Carlos Visetti, presidente da Trumpf Máquinas e Indústria e Comércio Limitada. Quero saudar também
os nossos alumni, os ex-alunos. Gostaria de identificá-los. Quem são? Onde estão vocês? Por favor, se levantem. Uma salva de palmas a eles. Muito obrigado pela presença. Vocês são alguns daqueles 900 e poucos formandos, 900 e poucos engenheiros de produção maquenzistas. O professor Agostinho mencionou, hoje temos quase 1.200 alunos matriculados. Isso significa que, dentro de 3 a 4 anos, para alguns um pouquinho mais, nós teremos mais do que dobrado a quantidade de engenheiros de produção atuando, maquenzistas atuando no mercado. E esse crescimento vertiginoso não ocorreu por acaso. Ocorreu porque o mercado demanda engenheiros com as características que vocês apresentam. E por quê? Nós estamos conseguindo dar a vocês a formação que o mercado almeja. Vocês são engenheiros com algumas características diferenciadas, diferentes dos demais engenheiros. Vocês recebem conhecimentos de outras engenharias, porque vocês precisam ter essa interdisciplinariedade. Vocês precisam dominar outros conhecimentos. Não só dentro das engenharias, vocês precisam receber conhecimentos de outras áreas, que lhes deem uma formação humana, que é o que o mercado está exigindo. O mercado precisa de gente que entenda um pouco de relações humanas, de psicologia, de administração, de economia e outros assuntos que deem a vocês esta dimensão humana na sua profissão. Quem esteve aqui na palestra de ontem, alguns de vocês estiveram, vocês viram o testemunho da professora que fez a palestra, o quanto isto é importante para o sucesso de vocês. E é isto que o mercado está exigindo. É por isso que, dentre todas as engenharias, não só no Mackenzie, mas nos outros cursos, a engenharia que mais cresceu em termos de demanda e em termos de egressos colocados no mercado de trabalho é a engenharia de produção. A engenharia civil, nos últimos 15 anos, mesma idade que vocês têm de curso, a engenharia civil cresceu 3 vezes, enquanto que a engenharia de produção cresceu 35 vezes. Isto mostra que vocês fizeram a escolha certa. Vocês estão no caminho do sucesso. Basta que vocês consigam absorver os conhecimentos que aqui a gente procura transmitir a vocês. Mas temos ainda um outro diferencial, que este sim é característica do Mackenzie. É o protagonismo. Vocês estão sendo cada vez mais exigidos a terem uma atitude ativa durante o desenvolvimento de todo o curso. Nós não queremos que vocês sejam alunos passivos que vêm aqui para assistir aula, o professor vomita conhecimento e vocês acham que aprenderam. Não é assim que se aprende hoje em dia. Vocês têm que participar. Participar muito ativamente das aulas é o que nós chamamos de protagonismo estudantil. Se preparar antes de vir para a sala de aula. Isto vai fazer uma diferença muito grande quando vocês estiverem no mercado de trabalho. E é desta maneira, então, que nós vamos continuar preparando os melhores engenheiros de produção do mercado. Vocês, engenheiros de produção maquenzistas. Parabéns a vocês, parabéns ao curso que completa os 15 anos. Muito obrigado. Para dar início à primeira palestra, gostaria de convidar o professor Nelson Maestrelli para coordenar essa sessão.
Boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, à primeira apresentação de hoje. Eu gostaria de convidar aqui, então, o engenheiro João Carlos Visetti. Enquanto o engenheiro João Carlos se prepara para fazer a sua apresentação, eu vou rapidamente informá-los sobre o currículo do engenheiro. Atualmente, ele é diretor-presidente do grupo Máquinas Trumpf, Indústria e Comércio. Para alegria nossa, ele é engenheiro elétrico formado aqui no Mackenzie. Ele tem MBA em Marketing pela USP. E, ao longo de sua carreira profissional, ele foi gerente de vendas e, depois de uma unidade de negócios da ABB, a Zé Brown Boveri, diretor-geral da MR do Brasil, da Rital Sistemas Eletromecânicos, e atualmente exerce o cargo de presidente da Máquinas Trumpf. Por favor, engenheiro João Carlos, esteja à vontade. Muito obrigado a todos. Eu queria saudar o professor Dr. Sérgio Lex, Agostinho e o professor Nelson. Agradecer essa oportunidade. Para mim é uma grande honra estar aqui, como ex-maquenzista. O Agostinho escapou de ser meu calouro, porque eu saí um ano antes dele entrar. Eu olho para vocês assim e digo, puxa vida, né? Faz mais tempo que eu saí dessas cadeiras do que vocês têm de idade hoje. Mas a vida começa de novo e de novo, e eu vou falar disso mais para frente. Nós estamos num momento de grande transformação. E como o professor Sérgio falou, de maneira muito apropriada, né, vocês precisam assumir o protagonismo da carreira de vocês, do futuro de vocês e do futuro desse país e desse mundo, porque as coisas cada vez mais vão ser globalizadas. O professor Nelson falou bem do meu caminho, né? Ele só esqueceu que eu comecei como estagiário. E, na época, estagiário ficava no tronco, né? Porque aquilo que ninguém queria fazer, quem fazia era o estagiário. Mas faz parte da vida e eu aprendi muito em organizações, primeiro, grandes corporações, depois eu fui para empresas familiares, hoje eu estou na Trumpf, é uma empresa familiar, de origem alemã, presente em 60 países, aqui no Brasil há mais de 37 anos. Nós chegamos, antes da crise, a ter 100 funcionários, a maior parte engenheiros e técnicos, e hoje em dia, então, nós reduzimos e estamos aí com 60 colaboradores. Nós atuamos no Brasil e na América do Sul e fornecemos máquinas e sistemas para corte e conformação de chapas metálicas, solda laser. Então, estamos muito envolvidos desde a indústria de construção civil, que é a famosa linha amarela, os tratores, escavadeiras, retroescavadeiras, máquinas agrícolas, o display da cozinha do Starbucks ou do pão de queijo, né? Ônibus, caminhões, e aí por diante. E agora, cada vez mais também, com essa tendência no Brasil dos veículos mais leves e mais seguros também na indústria automobilística. E temos um papel, né, não só na Alemanha, mas também a nível mundial, de protagonismo na indústria 4.0. Mas eu vou falar um pouco mais de tomada de decisão de uma forma geral, porque é o que vocês vão ter que fazer na vida, né? Vocês já tomaram várias decisões, mas cada vez vão ter que tomar mais decisões, né? Como é que eu mudo o slide? Acabo de tomar uma decisão, assumi o controle sobre a minha apresentação. Não quer me obedecer? Perfeito. Quando, né,
a gente está tomando uma decisão, a gente faz uma escolha. E como é que a gente sabe que está tomando a decisão certa, né? A primeira coisa, eu vou separar isso em dois lados, né? Campo pessoal de vocês. É importantíssimo saber, né, antes de tomar uma decisão, do que a gente não gosta, não suporta e não tem habilidade para, né? Então, no momento da minha vida, eu era louco para ser músico e tal, não sei o quê, queria tocar, e aí descobri rapidamente que eu não tinha ritmo, né? Então eu falei, ó, isso aqui não é para mim, não adianta eu ficar aqui dedicando horas e horas e horas, porque isso aqui não vai dar certo. E meu pai, o maior pé de valsa da paróquia, eu nem dançar direito, danço e já, né, fujo disso. Então, quando eu tinha namorada, esposa, quem dançava com elas era meu pai. E olha que ele casou aos 50, eu fui nascer e tinha 52. Então, mesmo, né, assim, depois dos 70, ele continuava dançando como ninguém. E aí ia nas festas e todo mundo que estava lá acabava dançando com ele, certo? Então, era a decisão certa, deixa para ele porque ele sabe o que ele faz, né? E assim a gente não se fere, não perde tempo. E quando a gente fala do campo profissional, isso um pouco também vale, né? Eu lembro um momento na minha carreira, no começo dos anos 90, quando me convidaram para assumir uma área dentro de uma empresa que lidava com obras públicas. Hoje em dia, todo mundo, né, sabe como é que as coisas funcionam depois de Lava Jato e outras coisas, né? Naquela época não existia compliance, não existia nada como existe hoje, a coisa era muito mais feia ainda. E eu falei, eu dou valor ao meu sono. E eu não quero me meter em confusão, adoro chegar em casa, botar a cabeça no meu travesseiro e dormir. Falei, disso aqui eu não participo. Olhei para o meu chefe, falei, se você quiser me mandar embora, você pode me mandar, mas para lá eu não vou. Fico aqui onde eu estou feliz, mas aquilo não vai dar certo. E realmente não deu, né? Como a gente vê claramente hoje, mas há 20 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, mas eu não queria fazer parte daquilo. Então, sempre, né, quando a gente toma uma decisão, a gente decide o que fazer e, ao mesmo tempo, a gente está decidindo o que não fazer. Porque não dá para fazer tudo, né? Então, vão ter momentos na vida, né, que vocês vão chegar à conclusão que está na hora de juntar um dinheiro para dar entrada no apartamento, né? E nessa hora vocês vão ter que descobrir que vai ter que diminuir o número de baladas, vai ter que diminuir o número de saídas, viagens vão diminuir, por quê? Porque vocês precisam destinar aquele recurso para fazer outra coisa. Então, tomar uma decisão é sempre um trade. O que nós vamos fazer e o que nós vamos deixar de fazer para chegar lá, né? Olhando mais para frente, por exemplo, como uma empresa, às vezes a gente toma decisões de atender determinados segmentos de mercado. E isso automaticamente quer dizer que a gente tem que focar lá. Então, nós vamos deixar de atender os outros segmentos, certo? Por quê? Porque o nosso negócio passa a ser aquele. E hoje, o mundo, nessa grande velocidade de transformação, certo? Todo mundo está tendo que tomar essas decisões, porque as coisas estão caminhando para lados diferentes. Tenho muita amizade com o presidente de uma outra empresa multinacional aqui no Brasil, onde o principal negócio deles é fazer linhas de usinagem para motores de carros, né? Então, a matriz está lá discutindo para onde eles vão no futuro, porque vai continuar tendo motor a combustão para veículos ou vai ser tudo elétrico? Uma coisa é clara, eles já fundaram uma divisão de e-mobility para ver como é que eles vão participar desse mercado, porque na Europa é uma tendência bastante clara de ir para o carro elétrico, os americanos ainda não decidiram o que vão fazer, nós brasileiros ainda também não,
né? Se vai ser elétrico, se vai ser híbrido, se vai ser, daqui para frente, só etanol, né? Mas, então, cada país está fazendo as suas escolhas, as empresas estão se adaptando a isso. Então, naquele mesmo momento que ela resolve colocar recursos, né, ela está dizendo, eu vou tirar recursos agora do meu negócio tradicional, vou aproveitar ele enquanto ele existe, mas, para mim, o futuro está aqui. E é isso que vai tocar vocês num breve espaço de tempo, ou seja, começar a tomar decisões desse porte. Vou para cá ou vou para lá? Uma coisa muito importante, e por que eu falei tudo isso? O recurso mais precioso que nós temos é o tempo. Por quê? A gente não compra tempo, a gente dificilmente ganha tempo, a gente tem um tempo, e esse tempo é finito. Então, nós precisamos pensar muito bem o que nós vamos fazer com ele, né? Por ser um recurso finito, ele tem que ser muito bem administrado e não pode ser desperdiçado. Em breve, vocês vão estar ingressando no mercado de trabalho, né? E aí existem coisas fundamentais. Precisa se encontrar um balanço entre a vida de vocês profissional e a vida pessoal, né? Essa vida pessoal, ela envolve, né, a vida familiar e a sua vida como indivíduo também, porque você vai ter, como já deve ter hoje, os seus prazeres, aquelas coisas que te ajudam, né, a tirar o estresse do dia a dia e renovar as energias para o dia seguinte. Quando vocês prestaram o vestibular, entraram nas faculdades, vocês fizeram escolha. Então, vocês escolheram estar aqui no Mackenzie, pelos motivos que o professor Sérgio mencionou, ou seja, vocês escolheram essa escola de engenharia de produção, né, justamente pelo histórico dela, o alinhamento dela, o foco dela, certo? E vocês resolveram dedicar ao Mackenzie o seu tempo e também parte do seu dinheiro, porque a escola, né, certo? Então, usem bem isso. Como ele falou, se preparem para as aulas. Discutam, debatam, tirem o máximo possível que vocês puderem dos seus professores, porque isso vai ser muito importante para vocês no futuro. Quanto mais vocês debaterem, quanto mais conhecimento vocês trocarem, né? Experiência nessa fase de vida é difícil, né? Mais rica vai ser a aula e maior o conhecimento que vocês vão adquirir. Lembre-se de uma coisa muito importante: as decisões que a gente toma no momento atual, né, ou hoje, elas têm impacto no futuro. E quanto mais vocês evoluírem na carreira profissional de vocês, maior vai ser esse impacto. E muitos de vocês, espero que quase todos, vão ter algum tipo de cargo de responsabilidade, né? A gente não fala mais de chefia, fala de liderança, né? E vocês vão tomar decisões que vão, com certeza, impactar o futuro dos seus liderados. Por isso, preparem-se muito bem para isso. O que a gente pode esperar do amanhã, né? O pessoal da TV Mackenzie me perguntou, né, se quando eu estava sentado aí, eu imaginava um mundo da indústria 4.0. Isso, naquele momento, isso era uma coisa tão longe, né? Eu, para programar um computador,
eu ia perfurar cartão numa salinha que tinha, mais ou menos aqui na frente, certo? Eu perfurava os cartões, deixava lá, processava, saía uma lista com o que estava errado. Aí eu tinha que achar o maldito cartão onde estava o erro, redigitar aquele cartão, botar ele no lugar certo, que se ele estivesse fora de lugar, não ia rodar, certo? E aí o programa rodava. Ainda lembro até hoje, no último ano, eu já fazia estágio, estava na ABB naquela época, antiga Bromboveri, na Bromboveri, para dizer a verdade, e estava cuidando de uns testes numa obra da Companhia Brasileira de Alumínio Mairink. E aí, saí correndo de lá um dia, tal, tinha a prova dele aqui, cheguei para a prova, tal, obviamente, como aqui, né, os lugares mais procurados eram o fundão, né, as fileiras da frente estavam assim sempre vazias, e aí lá fui eu, sentei logo numa das primeiras fileiras, né, e eu não sabia por quê, mas o pessoal estava dando risada de mim, né, e eu estava preocupado com a prova, estava atrasado, eu tinha trabalhado o dia inteiro. A hora que eu parei na sala e fiz assim para pensar, o capacete de segurança fez ploft. Ou seja, eu tinha acabado de entrar aqui pela Maria Antônia, subir o corredor e entrar no prédio da engenharia de capacete de segurança. Então, imagina se eu ia imaginar um mundo da indústria 4.0 e tal. Logo depois começaram os primeiros CLPs lá e venderam um projeto daquele troço, já estava formado. Aí meu chefe virou para mim e me chamava de Camarão. Camarão, vai lá resolver isso aqui. Aí eu peguei o computador, né? Tinha uma alça desse tamanho aqui, era um CP500 transportável, tinha uma telinha de fósforo verde desse tamanho, e tinha que se entender com aquilo. O disquete era de 512. HD acho que nem existia naquela época. Então, o mundo mudou e mudou muito, e a gente tem que se atualizar e viver, né, essa nova onda de evolução. E hoje eu, assim, dentro do mercado brasileiro, sou um dos grandes defensores da indústria 4.0 e da digitalização. Agora, o mundo acelerou. O mundo, hoje em dia, ele é frenético, ele é conectado, são as redes sociais ditando tendências, soltando notícias que a gente não sabe se é verdadeira ou não, e algumas delas impactam a nossa vida ou o nosso negócio, né? E a gente vai precisar viver com isso e aprender a tomar decisões de uma forma rápida. A conviver num mundo que vai ser totalmente novo. Eu acredito que vocês já ouviram falar da sigla RPA, Robotic Process Automation. Ele está vindo, e está vindo muito forte, para justamente, né, substituir tarefas que são repetitivas na área administrativa. Então, o maior patrimônio que a gente tem é o nosso conhecimento e capacidade de criar. Isso ainda não chegaram lá. E é aí que é um campo que vocês precisam focar para serem protagonistas dessas soluções e não vítimas delas. Porque quem não se preparar, quem não evoluir, quem não buscar conhecimento, um belo dia ele vai chegar no lugar dele para trabalhar e vai dizer o seguinte: essa função foi substituída por um RPA. Cada vez mais a inteligência artificial vai participar da nossa vida. Aliás, ela já participa hoje e às vezes a gente nem percebe. A gente liga para o call center da NET, não sabe se é uma pessoa ou é um RPA que está do outro lado. A gente só sabe o que ele fala, ele pergunta, a gente responde, ele entende, ele vai para um próximo passo, né? Se a gente está falando com o operador, ou quando o operador assume, a gente não tem ideia. Mas, como eu digo, isso é
caminho hoje, né, que é sem volta e a gente vai ter que viver nele. E, para isso, eu volto a dizer uma coisa extremamente importante, né, é vocês tomarem posições, eu vou, de novo, aproveitar a palavra do professor Sérgio, do protagonismo, né? Soluções, novas ideias, novos processos, modernização, produtividade. Como eu já falei, ou seja, a interação pessoas, máquinas, vai ser cada vez maior, seja no ambiente administrativo com os RPAs, ou seja no ambiente fabril com os robôs colaborativos. Mas ainda existem muitas coisas, né, que têm que evoluir para que isso realmente passe a existir, né, no nosso meio, numa quantidade significativa, né? Ainda nós temos desafios, principalmente aqui no Brasil, onde os nossos marcos legais ainda não estão totalmente atualizados. Nós tivemos uma reforma trabalhista, né, que ela melhorou bastante coisa, né, mas ainda existe muita coisa para ser desenvolvida e para ser tratada. Quando a gente fala de robôs colaborativos, então, parece que nós estamos falando aqui no Brasil de sacrilégio, coisas que no mundo existem tranquilamente, porque ainda acham que a máquina é assassina e a gente não pode chegar perto dela. Eu lembro, nós vendemos um sistema uma vez para uma empresa multinacional grande, e a gente, numa série de discussões, né, daí o cara queria colocar lá um scanner de área em cima da mesa de trabalho da máquina. Eu falei, meu amigo, mas se alguém for à mesa, a máquina para. Ela só volta a trabalhar se alguém for lá olhar, se não tem mais ninguém, e liberar. Ah, mas e se o cara for lá e liberar sem ver? Eu falo, o cara que liberou está assumindo responsabilidade por alguma coisa. Não, mas a gente tem que ter proteção de tudo. Foi proteção de tudo você não consegue ter. Aliás, se alguém resolver pular da janela daquele andar ali, ele vai conseguir porque não tem grade. Então, a gente precisa, né, mudar um pouco a nossa mentalidade e, principalmente, a mentalidade dos fiscais e reguladores quanto a essas coisas. Porque se a gente não se atualizar, nós vamos ficar para trás, porque isso está acontecendo. E se a gente falar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que a gente vai entrar em cadeias globais, então, cada vez mais, nós não podemos pensar, né, somente em fazer soluções para o Brasil, nós temos que pensar no mundo. Porque se a gente não pensar no mundo, alguém está pensando, vem aqui e atropela a gente. Eu dou um exemplo de um produto que a gente traz, máquina de corte de chapa laser. Na Alemanha, não tem nenhum fabricante de máquina padrão para cortar a chapa laser. E é um dos maiores mercados do mundo. A própria Trumpf é uma empresa alemã, ela fabrica na Suíça, porque quando ela botou a fábrica lá, ela pensou em fornecer para a Europa. E, logisticamente, aquele era o melhor lugar, porque está justamente na interligação norte e sul. Então, ela rapidamente estaria na Alemanha, na Áustria, na França, na Itália, e, através da França e a Itália, então, através da França, chegaria na Espanha e em Portugal. E o leste europeu, através da Alemanha. Então, ela foi lá e posicionou a fábrica dela no centro, porque o custo de transportar um bicho de 12 toneladas é alto. No Brasil, que é um mercado, e esta fábrica faz 1.000 máquinas ano.
No Brasil, que o melhor ano de todos, assim, o mercado foi 150 máquinas. Tem mais de 15 players no mercado nacional, sem falar no mundo de chinês, que aparece aqui de vez em quando e some. Falo de players assim, renomados. Nós temos praticamente 45% do mercado histórico. Não dá para ter uma linha de montagem aqui de forma que ela seja competitiva com essa fábrica da Suíça, mão de obra suíça. Por outro lado, nós já temos... um quebrou, o segundo tentou, agora nós somos no terceiro e no quarto fabricante local. Mas a coisa mais interessante, né, é que o cara não pensa em fornecer para nada, ele só quer fornecer no Brasil. E aí a primeira coisa que ele faz é ir para Brasília e dizer o seguinte, ó, aumenta o imposto disso. Então, isso é uma coisa que o Brasil precisa mudar o mindset. Quer fazer alguma coisa? Gente, pense em escala global. Eu vou conseguir ser competitivo numa escala global? Sim ou não? Se não, procura outra coisa para fazer. Porque, senão, a sua, vamos dizer, sobrevivência no mercado vai ser muito pequena. Isso é um desafio bastante grande que o Brasil tem que resolver, qual é a vocação industrial dele. E vamos dizer, se eles aumentam o imposto, para nós que estamos no topo da cadeia, isso não vai fazer grande diferença. Mas para quem for decidir fazer no Brasil um trator, um ônibus, peças para eles e tal, uma retroescavadeira ou coisa do tipo, esse cara vai pensar, espera aí, eu vou investir nessa máquina para fazer aqui, eu vou trazer essa peça de algum outro lugar. E, realmente, o intercâmbio assim, de caçambas, chassis de retroescavadeira é um negócio assim, impressionante. Vai coisa para o México, vem coisa do México para cá, e cada vez mais vai ser dessa forma. Um outro... Sumiu. Um outro grande desafio que a gente tem é a questão dos recursos, né, para a gente montar esse network global. E parte deles passa por coisas que já vem de muito tempo, energia, né? A gente vai falar cada vez mais de processamento de dados, né? Informações. Hoje em dia, o grande tema do momento, né, são os blockchains e o Bitcoin, né? Para a mineração do Bitcoin, aqueles caras que geram os Bitcoins, né, hoje em dia já é gasto mais energia, gasta mais energia do que para iluminar ou alimentar todas as residências da Islândia. Então, quando nós formos falar de indústria 4.0, nós precisamos pensar nessa cadeia de processamento, né? E outra coisa, por onde essa energia vai passar. Eu estou procurando alguns slides meus aqui que desapareceram. Esse aqui não. Perfeito. Esse negócio do carro autônomo eu prefiro pular porque ele é bastante polêmico, né? Algumas coisas são claras, né? Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, né, meu sonho era ganhar um relógio de ouro que eles davam lá para quem fizesse 25 anos de empresa. Eu me esforcei e tal, não sei o quê, e na minha geração já começou a ser comum, eu durei 12. Depois eu mudei, fiquei 7, aí os problemas estavam resolvidos, as coisas estavam ficando monótonas, apareceu um desafio novo, eu fui de novo, né?
e fiquei mais 7 anos. Aí as coisas estavam andando também de forma tranquila, me propuseram um novo desafio e agora meu chefe está preocupado porque eu já fiz 7 anos. Mas eu acho que tem tanta coisa para fazer hoje em dia que eu ainda vou ficar por lá uns anos. Mas cada vez mais a relação do trabalho, ou seja, colaborador, empregador, elas vão mudar. E vão mudar no futuro de uma forma bastante intensa. Como eu falei, essa carreira linear, né, ela vai ser cada vez mais rara. Já falam em carreiras elípticas, né, que você completa um círculo, né, um ciclo, uma órbita, e aí você passa para outra, aí você, de repente, resolve fazer alguma coisa aqui no meio, aí você começa novamente numa área diferente, ou às vezes numa profissão diferente, porque aqui no meio você estudou algo diferente, e aí vai. Isso é muito importante, porque senão a vida vai ficar muito chata. A chance de vocês passarem dos 100 anos de forma sadia, eu diria que hoje já é mais que 95%. Agora, imagina cuidar da produção, né? Porque daí, se você vai passar dos 100 anos, não dá mais para aposentar com 65, como querem hoje. Porque você vai começar a trabalhar com 30 e pouco. Aí, quando você chegar nos 65, vocês têm 30 e poucos anos de trabalho, e aí vão ter que juntar recursos para viver mais 30 e poucos. Então, fica difícil. E até porque, vamos dizer, aqui nós não temos ninguém que vá conseguir sobreviver com uma aposentadoria de R$5.000. Eu tenho que contar uma coisa triste para vocês. Um bom plano de saúde, né, depois dos 60 anos, por menos de R$2.500, esquece. Se for top, com os hospitais de primeira linha de São Paulo, aí nós estamos falando de R$4.000 a R$5.000 por cabeça. Então, ou seja, o que chamam de aposentadoria, para nós, não é. Então, assim que começarem a trabalhar, se eu posso deixar uma dica, comecem a contribuir para um plano de previdência privada. Eu, por sorte, fiz isso há muitos anos. Mas, apesar de o Agostinho quase ter sido meu calouro e tal, hoje eu estou numa fase que eu estou começando a pensar e me preparar para o que eu quero fazer daqui a 5 ou 10 anos. Pode ser que meu plano dê errado, né, e algo aconteça, mas meu pai foi até os 95, minha mãe tem 93, minha avó foi até os 97, todos com saúde, minha mãe mora sozinha, minha tia também mora sozinha, tem 91, então eu tenho que pensar aqui, né? Então eu já estou pensando na minha próxima elipse, aonde ela vai ser, e o que eu pretendo, vamos dizer assim, fazer, né? Mas não é algo das 8 às 16, ou das 7 às 17, de segunda a sexta-feira. Eu aí tenho alguns planos um pouco diferentes. Um outro ponto que é importante, né? Sucesso só vem com empenho e dedicação. Eu gosto muito de esporte a motor. Quando eu tinha 12 anos, sonhava em ser um piloto de Fórmula 1, mas aí nunca tive dinheiro para correr de kart, meu tamanho também não ia ajudar. Tentei fazer isso depois dos 30, e minhas costelas se machucaram, mas eu sou um bicho teimoso, ainda cheguei a campeão sênior, mas aí, depois de muita dor nas costas, nas costelas, eu falei, vou parar com isso. Aí é sempre importante a gente ter alguma coisa nova para desenvolver novas conexões, né? Então, aí eu falei, puxa vida, vou fazer alguma coisa diferente. Andar de moto. Nunca andei e tal, não sei o quê. Aí, depois de uns 6 meses, um amigo me arrastou assim, fui parar numa pista de Interlagos. Aí, aquele vírus danado lá me pegou, né? Aí eu falei, putz, grila, né? Vamos lá, né? E aí eu comecei a perceber que cada vez a gente quer ir mais rápido, né? E ir mais rápido quer dizer assumir mais risco.
Aí eu chegava no fim da reta de Interlagos, olhava assim, era uma 1000 preparada para a pista, tal, que era de um outro amigo, olhava assim, 285, 290. Eu falei, Deus me livre, né? Agora eu vou ter que fazer esse troço parar, porque já tinha só 150 metros. Aí aquele troço vinha mexendo lá embaixo, tal, para brecar, brecava, tal, e aí jogava o corpo e falava, Deus me ajude, né? No S do Senna lá, e enfiava aquele joelho no chão e ia embora. Até que um dia eu caí na junção. Por sorte, não tomei nenhuma aspirina e nem lembro o que aconteceu. E tenho certeza que eu não desmaiei, mas já me disseram, quando é assim, né, bate a cabeça, tal, dá um apagãozinho de um tempo antes e um tempo depois. E eu falei, bom, já que apagou, eu vou esquecer esse troço aqui, vamos parar com essa brincadeira, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. E a gente vai para outra. Agora estou tentando já há 3 anos a jogar tênis, que eu nunca tinha feito antes também, estou lá numa batalha brava. Mas quando eu falo dedicação, ou seja, são 3 vezes por semana que eu acordo 5h30 da manhã, para estar 6 na quadra e, antes de trabalhar, conseguir fazer meu treino. E aí, de repente, toca viajar, né? Passa uma semana fora, quando volta, está lá o feitor de novo, né? Não tem chicote, mas tem raquete na mão, e vamos que vamos. Mas isso eu estou falando porque é o seguinte, se vocês querem alguma coisa, vocês precisam se preparar para ela. Quando a gente vê aquele filme de Usain Bolt que circulou aí, todo mundo já deve ter recebido ele por WhatsApp, porque viralizou, né? Ou todo mundo vê o Roger Federer, aí, que é com 36 anos, número 1 do mundo. Esses caras têm uma coisa em comum. Eles conviveram com muita dor durante muito tempo. Então, quanto mais alto você vai na sua performance, seja profissional ou seja esportiva, tal, isso requer cada vez mais empenho, treino, dedicação, né? Isso é tempo. Então, tem muita gente que diz que quer, mas não está disposto. Então, procurem um outro lugar que vocês vão ser felizes, mas não fiquem sonhando com isso, porque ele é uma posição que requer muita dedicação e muito empenho. Mas se estiverem dispostos, ou seja, existem oportunidades e a diferença em chegar lá ou não está em cada um de vocês. Como eu já falei, né, as relações de vocês no futuro, profissionais, vão ser muito diferentes daquelas que a gente pode contar hoje. Porque cada vez mais a gente participa de um grupo onde a gente colabora para que algo aconteça. E essas pessoas que colaboram para esse algo, elas não estão obrigatoriamente no mesmo lugar, não trabalham no mesmo horário e nem sempre estão se falando, né? Então, as coisas vão acontecer em rede, ao redor do mundo, e, ora, em determinados momentos, um vai ter o protagonismo, a liderança daquele grupo, em outros momentos, essa liderança, então, ela vai migrar para outros, porque os temas vão ser diferentes e a expertise ou a capacidade de levar o grupo vai estar em outro lugar. Mas eu acho que isso vocês são craques hoje em dia, vocês já se comunicam, vocês já atuam em redes, vocês já têm isso, né, quase que no DNA ou no sangue de vocês. Tentando chegar um pouco, né, no que, para linkar essa fase da tomada de decisão com o que é a indústria 4.0, eu vou fazer uma comparação, né,
de como a gente organizava uma festa antigamente e como essas festas estão começando a ser organizadas hoje. Antigamente, para organizar uma festa, né, vamos dizer, uma festa mais importante, de casamento, de formatura, tal, então todo mundo começava e fazia a lista dos convidados. Logo em seguida, né, com essa lista, a gente preparava e enviava os convites. Mas a gente nunca sabia quem ia ou quem não ia. Então, a gente criou o famoso, né, responder s'il vous plaît. Obviamente, como as pessoas não respondiam, né, então contratava-se alguém para ligar para essas pessoas para saber se elas iam ou não iam. Enquanto isso, ou seja, o lugar já estava escolhido, o buffet, estavam lá experimentando para ver qual seria o buffet, né? E definia-se o cardápio e tal, mas aí quantas pessoas são e não são? Bom, nós convidamos 500, já 350 disseram agora que vem, mas vem mesmo. Então, daí um pouquinho antes da festa, fazer uma segunda rodada de ligações, né? E esse esquema era um esquema assim que era necessário, mas ninguém gostava, né? Porque daí o cara te liga, você está no meio de uma reunião, não posso falar, daí para falar com alguém o cara tentava 4 ou 5 vezes, tal, e fazia mais uma rodada, e, bom, agora não são mais 350, são 320, né? E na semana anterior ao evento, ele fazia a última rodada para aquele pessoal do buffet lá se auto-organizar, né? Mas o máximo que sabia era quantas pessoas, né, tinham confirmado e iriam na festa. Mas se elas iam comer qual das opções do cardápio, ninguém tinha ideia. Então, todo mundo trabalhava com margens de segurança e sobras e tal, que era bastante assim complicado. Sem dizer que na hora que você chegava na festa, né, você tinha que dar o nome, o cara procurava na lista, marcava lá que você já tinha entrado, para tentar fugir dos bicões e coisa do tipo, né? Festa de 15 anos, vocês viveram isso faz pouco tempo, né? Pegava aquelas festas de 15 anos badalada lá e tal, aquele bando de bicão na porta, tal, segurança segurando, gente tentando pular para entrar, era aquele perereco. Como isso está migrando para acontecer, né? As pessoas criam um grupo, né, com os convidados e os principais envolvidos nessa organização da festa. Ou seja, o pessoal do local, o pessoal do buffet, se tem segurança ou não, o pessoal da segurança, e até, vamos dizer, o cara do valet, né? E aí, esse grupo, as pessoas começam a compartilhar as informações, né? Então, o pessoal do buffet pode ser mais assertivo, né? Depois de definido o cardápio, ele coloca as opções lá para as pessoas escolherem, tanto de comida quanto de bebida. Então, o professor Sérgio se decide pela pasta, o professor Agostinho se decide pela carne, o professor Nelson, que é o peixe, né? E aí o que acontece? As pessoas vão colaborando com informações para fazer aquele evento mais eficiente e eficaz, né? E, obviamente, quando cada um de nós chegarmos, né, pelo nosso celular, já vamos ser reconhecidos. E aí a gente pode ganhar um tagzinho de localização, ou o nosso celular pode ser localizado, então, independente de onde você sentar, dentro daquele ambiente da festa, né, o cara que vai te servir já sabe o que te levar de comida, o que te levar de bebida, e de forma bastante assertiva. Agora, se a gente pensar nisso, imagina a energia que foi salva, né, ou os recursos que foram economizados, né, essa organização hoje, ou do futuro recente, né, para a organização do passado. Então, todos aqueles... O tempo, né, que a pessoa levava para conseguir ligar para todo mundo para saber se ia ou não ia, certo? Não tem mais que ser gasto. Toda aquela comida a mais que o cara levava, né,
para saber quem é que queria macarrão, quem é que queria isso, quem é que queria aquilo. E ele trabalhava com margens de segurança e dados históricos, não precisa mais levar, certo? E, obviamente, a bebida também vai numa medida mais acertada. Não vai faltar água, não vai faltar cerveja, não vai faltar uísque, não vai faltar vinho, porque todo mundo, mais ou menos, diz o que prefere tomar e eles conseguem trabalhar isso de uma forma estatística melhor. Então, o que nós fazemos com isso? Tornamos a organização da nossa festa mais eficiente, mais produtiva, e ela vai acabar custando bem menos, porque nós não vamos ter desperdícios no processo. E isso que eu falei da organização da festa, nada mais é do que o futuro dos processos industriais, a famosa indústria 4.0, onde vai ser um ambiente onde os membros de uma determinada cadeia produtiva vão compartilhar informações em tempo real entre os seus sistemas de gestão, os seus equipamentos de produção, né, e os seus equipamentos logísticos. O que vem a ser isso? Através da famosa internet das coisas, que também se fala muito hoje em dia, né, os equipamentos vão conversar com os sistemas e os sistemas vão trocar informação entre eles. Aonde isso vai chegar, né? Vamos tomar como exemplo o fabricante de caminhões ABC. Ele programa a produção dele. Hoje em dia, ele tem que passar essa programação de produção para cada um dos seus subfornecedores. Isso acaba. A partir da hora que ele programou a produção dele e apertou o botão, vai, né? A cadeia de fornecedor, de acordo com os itens cadastrados, vão receber automaticamente, né, a necessidade do ABC, com dia, hora e local aonde isso tem que ser entregue. E vai startar a produção disso. O ABC vai acompanhar em tempo real o que está acontecendo em cada um dos seus subfornecedores através das informações que os equipamentos vão passando, né? E, dado o momento que algum equipamento vem apresentar algum atraso ou algum problema, nesse mesmo momento, né, o sistema todo já sabe que aquele equipamento vital, né, para a montagem daquele modelo não vai estar disponível. E aí o que o sistema vai fazer? Ele vai se readaptar, né, de acordo com a disponibilidade de produtos, para fazer um outro produto que está na mesma fila de produção. Ela vai mudar a prioridade. Para quê? Para que a linha não fique parada. Isso só vai ser possível chegar a isso se as coisas acontecerem de verdade em tempo real. E você fala, o que tem a ver tudo que você falou antes com isso agora? Quando eu falei de marco legal, o marco legal se aplica aí. Quando eu falei das infovias, né, para não haver congestionamento de informação, elas vão ter que estar adaptadas a trabalhar com esse fluxo de informação. Proteção de dados, certo? Tudo isso vai ter que estar no lugar, existindo e funcionando para que isso seja possível. E hoje, né, esse conceito está evoluindo, a digitalização dos processos está acontecendo uma velocidade bem acelerada, e ela é fundamental. Por quê? Porque se a gente tiver que dedicar todo aquele tempo para preparar uma festa, essa festa tem que ter um determinado tamanho. E aí nós vamos começar a gerar estoques na cadeia que são não necessários e vão atrapalhar a nossa logística. O ideal é que as coisas fluam just in time, a ponto de chegarem ao seu destino exatamente na hora certa. Hoje, por exemplo, na Trunf, quando a gente coloca uma máquina em produção, a gente sabe o dia e a hora que ela vai ficar pronta. A cada 2,08
horas sai uma máquina da linha. Se não chegar um pedido a tempo, então nós sabemos que naquele horário não vai sair nenhuma máquina. E o pessoal da produção, tendo essa visibilidade, eles se autoajustam até no horário de trabalho. Porque se todas as estações estão ocupadas, né, mais pessoas são necessárias. Quando tem um buraco na linha, então eles já sabem que menos pessoas serão necessárias e lá existe essa flexibilidade, né? As pessoas tiram até um dia de férias quando precisam resolver os pepinos delas, né? Então, eles aproveitam justamente esses buracos para dizer, opa, eu não venho, o outro também eu vou aproveitar e não vou vir, e o grupo se autorregula de acordo com a produção planejada. E, obviamente, nos meses maciços de férias, né, que é o verão, aí, então, já se planeja uma produção menor para que as pessoas tenham condições de gozarem suas férias. Tem alguns momentos que são marcantes. Verão, inverno, porque o pessoal na Europa costuma esquiar. Então, nós já temos um sistema que hoje se autorregula de acordo com o planejamento das pessoas. Então, quando alguém diz, eu vou tirar uma semana de férias, tal data, porque já fechei meu pacote de viagem, ele vai lá e já informa. Então, isso está no sistema. Então, já sabe, -1, -2, -3, opa, não vai dar para fazer minhas 4 máquinas no dia aqui nessa linha, vou ter que fazer só 3 ou só 2 nessa semana. Então, isso é a automação que chegou, né, aos processos produtivos, chegando aos processos administrativos, mas num nível muito superior ao que existe hoje em termos de produção, porque isso envolve conhecimento, interação e interconexão. Agora, a outra pergunta interessante, né? Aonde está o Brasil nessa história toda? O que vocês acham? Quem acha que o Brasil está pronto para essa fase da digitalização, essa chamada indústria 4.0, levanta a mão. Quem acha que não está, levanta a mão. Agora bom. Realmente vocês têm razão. Saiu uma reportagem na TV Bandeirantes, no final do ano passado, a qual eu tive a oportunidade de participar junto com uma outra empresa alemã, que justamente falava isso em função da CNI ter lançado o Plano 2020. E aí mostrou a realidade de empresas multinacionais e das empresas locais. Ou seja, o juro alto, a dificuldade de crédito, a necessidade do governo por financiamento do seu déficit, que acaba secando dinheiro para empréstimo na economia, né, acaba fazendo com que o dinheiro aqui no Brasil custe muito caro e seja muito difícil investir em tecnologia. Então, nós estamos com a indústria local ainda com um gap no que diz respeito à automação, que foi a famosa terceira revolução industrial. Então, nós estamos tentando discutir verbas e projetos para a quarta, sem que a gente tenha a terceira implementada. Então, para vocês que trabalham com produção, isso é um desafio fantástico, porque vocês vão ter a oportunidade de tentar buscar o atraso de algumas décadas e vão ter que correr atrás disso em poucos anos. Eu acho que eu estourei meu tempo. Gostaria de dar oportunidade à pergunta, se me permitirem. Acho que dá tempo, professor. E desejo, vamos dizer, a vocês uma boa sorte nesses desafios que vão se apresentar pela frente. Mas também digo, a vida sem desafios não tem graça.
Se alguém tem alguma dúvida? Pessoal, agora vamos abrir a perguntas. Quem gostaria? Aqui, ó. Alô, oi, boa noite. Oi? Aqui. Boa noite, eu sou o André, estudante de Engenharia de Produção, estou no 4º semestre. A minha pergunta é sobre o fato de você falar da indústria 4.0 acabar eliminando esses funcionários que estão poucos preparados, porque eu concordo, acho que realmente acaba tendo essa seleção natural, se é que podemos dizer assim, mas o quanto a empresa pode fazer para diminuir esses impactos sociais? O que a empresa pode fazer para diminuir esse impacto de não perder um funcionário, digamos assim? Porque, por mais que não seja obrigação dela, mas o que ela pode fazer para diminuir esse impacto da indústria 4.0? Na verdade, a indústria 4.0 ela não vem para tomar vagas de trabalho, né? O que a indústria 4.0 vai fazer, vai mover esse posto de trabalho, né? Aonde não tem conhecimento e inteligência, né, para um outro nível. Então, ela deve oferecer e fomentar treinamento. Eu digo, como gestor de empresa, o recurso mais importante que a gente tem é o recurso humano. E o recurso humano, ele é extremamente importante e é extremamente, no bom sentido, caro para uma empresa, porque desenvolver um funcionário, treinar um funcionário, é um investimento muito grande que a empresa faz. Ela não quer perder o funcionário, né? Por isso que eu digo que as nossas leis têm que ser revistas, porque elas foram feitas no momento onde o funcionário apertava parafuso. Então, você tirava um e botava o outro lá, e falava, pega isso aqui e vira esse parafuso 3 voltas. Hoje em dia não é assim. As pessoas, elas trabalham, né, voltadas a resultado. Elas não fazem mais uma operação única, né? Então, naturalmente, essa empresa, com isso, ela vai ter oportunidade de crescer, né? Ela vai ter oportunidade de produzir mais e ela vai precisar dessas pessoas fazendo tarefas mais nobres. E, para isso, tenho certeza que, se ela não trabalhar com treinamento, ela vai trabalhar com parcerias com o Senai, vai trabalhar com parcerias com universidades, para que essa mão de obra seja qualificada para aproveitar o conhecimento dela na empresa, do produto e da cultura, né, de uma forma melhor. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber a sua opinião a respeito de quais são as questões comportamentais que um possível funcionário tem que desenvolver para poder trabalhar bem nesse conceito de indústria 4.0. A parte as questões técnicas, as questões comportamentais. Que habilidades são necessárias, talvez diferentes de um funcionário dos dias de hoje? Eu acho que isso é muito importante. O grande desafio é trabalhar em rede, de forma colaborativa, sem uma liderança presente e constante, certo? A liderança, ela vai mudar de mãos dependendo da fase do projeto, da atividade que vai estar sendo desenvolvida. Então, de acordo com as competências de cada um nesse grupo que está desenvolvendo esse trabalho, esse projeto em conjunto, né? Então, em determinados momentos, essa liderança vai migrar daqui para cá, para cá. É muito parecido com o que acontece num time de futebol, né? Dependendo do momento da partida, né? Alguém do ataque toma a responsabilidade pelo momento, ou, às vezes, alguém da defesa toma a responsabilidade pelo momento de organizar o time em campo. E é essa migração da liderança que vai ter que ser muito bem exercitada
e a capacidade de colaborar, né, num projeto com conhecimentos e expertises diferentes para que o resultado seja, então, alcançado. E aproveitando também de forma bastante autônoma, porque a partir da hora que não existe uma liderança fixa, né, então as pessoas vão ter que assumir também, né, a sua posição de líderes de si mesmas. Professor, só uma dúvida rápida. Hoje, muitas empresas estão usando também na análise de dados uma parte um pouco mais voltada em machine learning, né? Em que ponto que isso vai se confundir? Você acha que vai se confundir alguma hora com, por exemplo, uma inteligência artificial, mesmo que num baixo nível ou bem assim simples, né? Você acha que isso vai começar? Já seria um começo já, porque, por exemplo, tem muitos softwares hoje, programas hoje que analisam até às vezes emoções da pessoa, né? Aprende como que ela fala, como que fala no telefone, como que fala por uma mensagem. Então, como que você acha que vai ser um pouco mais para frente? Boa pergunta. Eu vou dizer, por exemplo, no caso da Trumpf, né? A gente já trabalha mesmo de forma semi-manual no machine learning. Vamos dizer, nós temos uma base instalada bastante grande de máquinas no mundo, só no Brasil nós temos mais de 1.500, né? Então, qualquer problema que aconteça com o equipamento, qualquer chamada que é feita ao nosso corpo de assistência técnica, né, ela é registrada. E aí a gente já registra também a causa, né, o que foi feito e a solução. Isso tudo está num banco de dados. Hoje em dia, nós temos um software desse de inteligência artificial, o Watson, né, trabalhando em cima disso, de forma, então, que ele possa analisar essas informações e dar, para problemas mais complexos, né, uma sugestão de conduta para o técnico, para o engenheiro que está ali na frente da máquina, ou para o engenheiro de suporte, né. Então, eu acredito muito na análise de banco de dados e uma certa inteligência atrás disso. Principalmente fugindo um pouco da indústria na área da medicina, né? Quanto mais os sistemas forem alimentados com informações, vamos pegar características do paciente, sintomas, exames de sangue e tal, o que ele teve, como foi tratado e como respondeu, né? Você pode pegar essa massa de informações, buscar informações correlatas, né, e, para determinado problema, então, dar soluções mais prováveis para o médico. O perigo disso é que muita gente vende sistemas e diz que vai aprender sua máquina em 3 meses. E, daí para frente, a manutenção dela vai ser baseada no Estado, né? E eu comparo isso, por exemplo, que acontece muito no ramo da gente. A gente não gosta de mandar técnico embora. Durante a crise, nós fizemos de tudo para não mandar técnicos embora. Inclusive, no bom sentido, né, exportamos gente para o Japão, para a Polônia, para Portugal, para o México, para o Canadá, para os Estados Unidos, por tempo ou empreitada. Para quê? Para que a gente pudesse manter o nosso corpo técnico, o nosso conhecimento intacto. Mas, às vezes, você tem pessoas que não se encaixam no perfil da empresa e você precisa, né, se separar delas. E, quando você se separa, essas pessoas acham, então, que elas vão ser sempre capazes de resolver os problemas, né? E aí elas viram freelance. Aí eu comparo a esses softwares genéricos que dizem que vão aprender. Então, ela sabia certas coisas, mas o que veio de novo, ela já não tem mais informação. Mas ela não pode dizer, daqui para frente eu não sei, ela vai lá e tenta. E aí os resultados normalmente são catastróficos e caros. Então, existe uma demanda e os principais fabricantes de equipamento estão desenvolvendo esses softwares para suas máquinas. Mas sistemas generalistas são temerários. Hoje em dia nós ganhamos, por exemplo, o prêmio de melhor fornecedor na categoria parceria da Mercedes-Benz Mundial, e para ela, como fornecedor, nós não somos ninguém.
A gente não trabalha no desenvolvimento do carro, não fornece componentes para o carro, não faz grande diferença, vamos dizer, no produto dela. Mas aonde a gente conseguiu fazer uma diferença muito grande? Nós interligamos todas as unidades laser que eles usam para solda no mundo ao nosso centro de diagnóstico. Com tudo isso que ele aprendeu, ele analisa até 900 parâmetros nos lasers mais modernos e, de acordo com o comportamento desses parâmetros, então ele falou, opa, está acontecendo alguma coisa ou não. E aí, a hora que dá um amarelo, ele também não consegue dar a solução total, o sistema ainda. Mas aí, a hora que dá um amarelo, o especialista entra, analisa o que está acontecendo, né, e entra com uma ação, né, preventiva nele. Então, já aconteceu casos onde, num laser mais complicado de reflexão, estava refletindo muito, o cara olhou, analisou e viu que o operador tinha mudado o foco para uma posição totalmente absurda. Então, entrou em contato com a equipe de manutenção daquela planta, falou, ó, vai na unidade número tal, vê o que o operador está fazendo, porque senão vocês não voltarem o foco à posição original, né, vai haver uma falha do equipamento. Se for imprescindível, nós precisamos ver o que está acontecendo no cabeçote, vou mandar uma pessoa aí. E aí o cara mudou sem querer aquele troço, também estava tendo problema com a peça, não sabia de onde vinha, então resolvendo 2 problemas ao mesmo tempo. E com isso, a disponibilidade dos equipamentos subiram de 92% para 97,5%. Mas aí está a expertise por detrás. Então, eu acredito sim nisso, mas de sistemas expertos voltados a equipamentos específicos. Nós vamos fazer uma última pergunta. Boa noite. Você citou, né, a questão do Brasil, o cenário, se a gente está preparado ou não para a indústria 4.0. A sua fábrica da sua empresa fica na Suíça, certo? O quanto preparada ela está para isso? Qual seria o patamar hoje que você enxerga que ela está? E visto que é um caminho sem volta, ou a gente entra nessa onda da indústria 4.0, robotização, automatização, quais são os próximos passos na sua organização para poder chegar nessa competitividade? Primeiro ponto, a fábrica desse tipo de máquina na Suíça, nós temos fábricas na Áustria, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, no Japão. Os sistemas de produção, eles todos foram baseados numa adaptação do Lean feito dentro da empresa e a gente colocou todas as máquinas em linhas de produção, né? Nós já temos bastante coisa implementada. Como eu te falei, a indústria 4.0 é um conceito, né? Mas, por exemplo, dentro da Trumpf, a gente já não fala mais em lote econômico. Tudo é fabricado em lote de 1. E todas as máquinas estão preparadas para isso. Por exemplo, vocês devem ter familiaridade com máquinas de usinagem, né? Então, qual a grande dificuldade de você fazer uma peça num centro de usinagem? Toda aquela placa ela tem que ser adaptada para a fixação daquela peça. E aí, se você for trocar de peça, você tem que adaptar os elementos de fixação e o setup leva bastante tempo. Então, as máquinas foram todas modificadas, essa placa fica fora, a matéria-prima é fixada a essa placa genérica e é colocada num estoque automatizado. No momento de produzir essa peça é transportada automaticamente para dentro da máquina, as ferramentas chegam, a usinagem é feita, tira a placa com a peça, leva de volta para o estoque. Quando o cara precisa da peça, chama o estoque e a peça sai, ainda fixada na placa. Então, o tempo de setup foi a 0. E, com isso, a gente conseguiu, então, colocar o lote de 1, mesmo dentro de uma usinagem. E já temos isso implementados em 2 das nossas fábricas.
Um outro lugar onde ele já está num grau bastante elevado de indústria 4.0 é a nossa fábrica de ferramentas para puncionadeiras. Eu acho que você comentou, né? Ele foi operador de puncionadeira Trumpf como recém-formado estagiário. E nós temos uma fábrica na Alemanha onde as ordens vêm via internet, elas são processadas de forma totalmente automática, sem interferência da mão humana, certo? E na hora de gravação, então, tem um robô colaborativo e uma pessoa trabalhando juntas para a gravação final da ferramenta e, daí para frente, ela é embalada e distribuída. O nosso estoque de peças de reserva, aqui no Brasil, é um problema danado, porque nós temos alfândega no meio do caminho e isso faz com que os nossos clientes aqui no Brasil sofram, né? Ou todo mundo que depende de peça importada. Lá, com a comunidade europeia, o pedido é colocado via sistema, a peça é separada automaticamente, já cai na embalagem, já está etiquetada, o operador logístico tem o horário que ele vem pegar, no dia seguinte está em qualquer país da Europa. Também praticamente sem interferência humana. Então, a automatização dos processos está acontecendo cada vez mais. Tem atividades, né, e a gente leva delegação de clientes e não clientes locais para conhecer as fábricas, não só para conhecer como a gente faz, mas para conhecer os processos que a gente tem. E nessa delegação, a gente também passa por empresas como as deles, são fabricantes de equipamento, prestadores de serviço, para ver como eles trabalham, como eles se organizam e tal. Justamente para difundir essa cultura da automação a nível de fábrica e de processo entre o empresariado local. A maior parte dos nossos clientes são empresas pequenas e médias brasileiras que têm seu dono. Então, são pessoas de muito sucesso, mas a maior parte delas é self-made. São pessoas que começaram, né, dentro de uma empresa e saíram para terceirizar uma atividade, como empreendedores natos que são, transformaram essa pequena empresinha numa empresa de 1.500, 2.000, 3.000 funcionários. Mas tudo que eles aprenderam foi por tentativa e erro. E aprenderam muito bem, porque para chegar onde chegaram, a gente tem que tirar o chapéu, né? E agora, para que a empresa venha a ser preparada para o futuro, a gente organiza essas delegações e leva, então, esses empresários para conhecer o que tem pelo mundo e as fábricas da própria Trumpf. O sonho de que tudo vai ser desse jeito automatizado, talvez um dia, mas eu não acredito que a gente veja. Nenhum de nós aqui, mesmo que vocês vivam mais de 100 anos. Tá? Existem muitas tarefas que o homem faz de forma que é muito complicado disso ser automatizado, porque tem o sentimento e os sentidos, né, que é muito difícil de replicar. Aquela história do acidente do carro do Google, né, do Google, do Uber, não me lembro agora, que eu resolvi pular, né, e aí chegaram à conclusão de que uma pessoa não faria diferente. Só esqueceram que o contraste da visão da pessoa é totalmente diferente do contraste de uma câmera, principalmente à noite. Então, a gente percebe coisas, né, o olho humano ainda é muito difícil de ser substituído. Precisaria de imagem infravermelha mais uma câmera junto para isso poder acontecer. E aí, sei lá, se fosse uma pessoa prestando atenção, o que ela teria feito. Mas por isso que eu falo, a gente está tentando, e está certo tentar, mas a gente tem um longo caminho ainda pela frente. Mesmo fora do Brasil. Bom, infelizmente, em função do tempo, nós temos que encerrar esse período de perguntas. Eu gostaria de agradecer, em nome do curso de Engenharia de Produção, ao professor Agostinho, ao professor Sérgio Lex, a sua participação
o engenheiro João Carlos Vizetti, diretor-presidente da Trump Máquinas, Indústria e Comércio, engenheiro elétrico maquinzista. Muito obrigado. Senhoras, senhores, eu gostaria, antes de uma breve interrupção, fazer uma homenagem a alguns alunos da nossa primeira turma. Na realidade, não se trata somente da nossa primeira turma, mas nós temos alunos aqui, literalmente alumni, desde a nossa turma de 2007. Eu gostaria de chamar cada turma e, à medida em que eu vá chamando, por favor, eu peço que os alunos das respectivas turmas se levantem para uma justa homenagem. Primeira turma de 2007, por favor. 7 alunos, 4 alunos estão aqui conosco. Turma de 2008, turma de 2009, turma de 2010, turma de 2011, turma de 2012, turma de 2013, turma de 2014, turma de 2015, turma de 2016 e, finalmente, a nossa turma última, 2017. Muito bem, pessoal. Agradeço a todos.